Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui mais uma vez, né, para mais um estudo. Enquanto a nossa vida não se restabelece ao normal aí, digamos assim, né? Mas graças a Deus que também temos esse meio de comunicação aqui para poder estar juntos. Nós vimos na última aula um pouquinho sobre Sansão, né? Falamos sobre as escolhas que ele tomou, vimos que ele confiou demais na sua própria força e não no Deus que tinha de fato dado essa força para ele, né? Vimos que esse foi o principal erro dele. Hoje nós temos um outro personagem, né? O novo tema aqui do estudo. O personagem se chama Amnon, tá? Vocês já ouviram falar de Amnon? Será que é homem? Será que é mulher? Né? Então, caneta e papel na mão para vocês anotarem os pontos importantes. Hoje o pessoal que já confirmou para mim que tem uma vinheta legal, agora de verdade. Então, a gente já volta. Viu, mas será que não dá problema usar isso daí? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar já. Não tem problema usar? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar por aqui então. Depois a gente vê o que faz com isso daí. Amnon, então, ele era filho de Davi. Ele era o filho mais velho de Davi. Sendo assim, o nosso estudo ele tem como base, né, o texto de 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler aí, se você puder ler antes, igual eu sempre falo, se você puder dar uma paradinha no vídeo e ler antes aí do versículo 1 até o 22, tá legal? Dá uma lida aí que vai fazer mais sentido aqui o que eu vou falar. Eu quero que você perceba nesse texto 4 coisas importantes. Primeiro, entregar o seu coração aos sentimentos pecaminosos, tá? Segundo, ouvir conselhos de amigos que esses conselhos vão contra a vontade de Deus. Terceiro, a omissão do pai na correção do filho. E quarto, falta de arrependimento. Tá bom? São esses 4 pontos que eu levantei aqui do texto e eu espero que você perceba aí durante o nosso resumo aqui. Tá legal? Então, como eu tinha falado, Amnon ele era o filho mais velho de Davi, né? Então ele era o herdeiro, né? O principal do trono ali, logo depois de Davi, mas, né? Sempre tem um mais, ele tinha uma obsessão doentia por uma moça do reino, né? Um parênteses aqui antes, gente, é sempre importante a gente perceber que as histórias bíblicas elas são verdadeiras, elas tratam sobre histórias de verdade, né? E sobre pessoas de verdade. Tá legal? Então, assim, é porque eu já conversei com algumas pessoas que não acreditam muito na Bíblia porque ela fala sobre vidas perfeitas, fala sobre uma coisa que a gente nunca vai alcançar. E, na verdade, não. Os exemplos que nós temos na Bíblia para aprender são de pessoas que erraram, né? Assim como nós erramos muitas vezes, né? Então, a Bíblia fala de pessoas que tiveram grandes pecados e pequenos pecados também, pequenos erros. Se dá pra gente colocar pecadão e pecadinho, né? A gente sabe que não existe isso, mas com grandes consequências e consequências não tão grandes, vamos pensar assim, tá? Então são pessoas de verdade e são com elas que nós podemos aprender, tá bom? É melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Melhor assim. Então, voltando, ele era apaixonado, né, de maneira doentia, como eu falei, por uma moça do reino, tá? Essa moça, o nome dela era Tamar, e ela também era filha de Davi, só que era com uma outra esposa, tá bom? Davi tinha várias esposas, né, e tinha filhos diferentes, né, com elas. E o Amnon, ele tinha um amigo, sabe? Ele era primo também dele, sabe? Aquele amigão
que nunca te coloca em enrascada. Esse tipo de amigo, aquele amigo joia. Esse era o amigo de Davi, Jonadab era o nome dele. Eu vou dar uma lida aqui para vocês do capítulo 13, né, do 3 ao 5. Fala assim, ó. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, né? Astuto aqui é um cara ligeiro, né? Um cara aí que manja dos Paranauê, pelo menos é o que ele falava, tá? Então ele era um cara astuto. Seu primo, Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Então, Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Né? E aí, Jonadab tem uma ideia excelente. A ideia daqueles amigos que sempre te ajudam. Olha a ideia dele. Faça o seguinte, no versículo 5 lá. Disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai te visitar, né, o rei, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva. Né? Poxa, show de bola a ideia aqui do amigo de Amnon. Né? Então veja bem, Amnon ele foi cedendo a cada dia mais aos seus pensamentos impuros e ainda se dispôs a ouvir alguém, né, que ia contra os princípios de Deus. Qual que era a real intenção de trazer Tamar sozinha, né, ali próximo de Amnon, né, de ficar ali no quarto dele? Qual que era a real intenção? Qual que foi essa ideia? Qual que era o foco da ideia de Jonadab, né, desse primo de Amnon? Então, o que podia dar certo? Pois bem, então seu pai Davi visita ele, manda chamar Tamar para que fosse lá preparar um bolo para ele, e na hora que o bolo estava pronto, ele pede para que todas as pessoas se retirem do quarto, né? Que os empregados dele se retirem do quarto para que ele ficasse sozinho com Tamar para que ele pudesse comer o bolo. Pois bem, o que acontece? Ele ataca Tamar. E até contra a vontade de Tamar, ela dá uma ideia para ele. Né? Ela percebendo ali que talvez não tivesse saída, ela fala: calma, Amnon, calma. Vamos fazer o seguinte, converse com o rei. Né? Você é filho dele. Converse com ele, eu tenho certeza que ele vai ceder a minha mão a você em casamento. Não se preocupe, né? Vai dar certo, mas tenha paciência. Só que, nesse ponto, Amnon já estava completamente dominado pelos seus desejos impuros e ele não estava ouvindo a voz de Deus mais, e muito menos a voz da coitada da Tamar que estava ali com ele. Então, Amnon ele tem relação com aquela moça e depois ele teve um nojo, um repúdio tão grande por aquilo que ele tinha feito que ele mandou que ela saísse do quarto imediatamente. A questão é que se ele tivesse a relação com ela e depois a tomasse por esposa, era uma coisa muito ruim, um escândalo para o reino, mas provavelmente isso se resolveria com o tempo. O fato dele expulsar ela do quarto piorava muito as coisas, porque além desse primeiro escândalo, ele estava dizendo para todo mundo que ele não queria mais nada com ela e que ela era apenas um objeto. E ele era um cara que não queria nada sério. Tá? Isso era um escândalo muito maior e tinha consequências com certeza muito maiores também. Tá? Então ele expulsa ela do quarto. Né? A Tamar insiste com ele para que ela não fosse expulsa dali. Mas ele chama um empregado que tira ela à força e joga lá na rua. Tá legal? Então, a moça ela sai de lá e depois o rei fica sabendo daquilo. E ele fica, o rei Davi, né? Ele fica sabendo daquilo, ele fica extremamente furioso. E sabe o que ele faz? Nada. Nenhuma decisão, a princípio, né, imediata, foi tomada por Davi para corrigir ou ao menos punir, né, aquilo que tinha acontecido, já que não dava para recuperar o que tinha acontecido, né, voltar atrás, mas pelo menos punir
para mostrar que um pouco de integridade ainda se tinha naquela família. Mas a questão é que, provavelmente, Davi ainda estava um pouco fragilizado com o seu pecado. Se você der uma olhadinha no capítulo 12, né? Nós estamos lendo o 13, se você der uma olhada no 12, o que vem antes ali, eu sempre falo para vocês, né? Para ver um pouquinho o que está antes. Davi ele tem um encontro com o profeta Natã, e o profeta Natã meio que joga na cara dele aquele pecado que ele tinha cometido contra Urias, né? E principalmente contra Deus. Então Davi, de repente, meio fragilizado, se sentindo impotente naquela correção familiar, ele se omitiu. Tá? E, bom, o fato dele ter se omitido e de Amnon também não demonstrar nenhum tipo de arrependimento, acarretaram consequências muito piores. E eu diria que a destruição para aquela família e talvez até para aquele reino. Tá? Então Tamar, ela foi embora, foi para a casa do irmão dela, que nós comentamos aqui, o Absalão. Tá bom? E Absalão era irmão dela por parte de pai, Davi, e por parte de mãe também. Então não era meia irmã, né? Assim como era de Amnon. Não, dele era a irmã completa, né? Era por parte de pai e por parte de mãe. Agora ele acolhe ela, depois de saber da história, né? Ele acolhe ela na casa dele. Tá legal? Inclusive, na próxima semana, Absalão é o nosso personagem. A gente vai dar uma olhada em qual foi a reação de Absalão. Nós falaremos um pouquinho sobre isso. Eu queria só deixar vocês aqui meio cientes. O que no versículo 22, que seria o último, né? Fala assim, ó: e embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. O que será que esse ódio vai gerar? A gente vai ver na próxima aula. Tá? Agora, sobre esse trecho que nós falamos aqui de Amnon, Tamar, Davi e Jonadab, aqueles 4 pontos que nós levantamos no começo, eu quero voltar aqui com vocês. Então, o primeiro era não alimente os seus sentimentos pecaminosos. Tá? Se tem algo na sua mente que não agrada a Deus, destrua imediatamente, não negocie com os seus desejos, tá bom? Porque o dia em que ele te dominar, vai ser muito difícil de você escapar, tá? Então, destrua o quanto antes, tá? Esses desejos que vem aparecendo na mente, tá legal? Segundo ponto, cuidado com os conselhos dos amigos astutos, tá legal? Aqueles amigos que sabem tudo, de tudo, amigos experientes, muito cuidado com isso. As suas decisões, elas devem ser baseadas plenamente diante da Bíblia. Converse com seus pais e sempre que tiverem oportunidade, aprenda diretamente com eles, tá? Que eles são os melhores professores e as pessoas que mais te querem bem, tá legal? Terceiro ponto, caso tenha algum pai ou uma mãe me ouvindo aí, o teu filho é a coisa mais linda desse mundo, tá? Mas ele precisa ser corrigido, tá bom? Um pai ou uma mãe que não corrige os seus filhos, mesmo ali observando as coisas de errado que ele faz e não chama atenção, não chama ele para conversar, com certeza podem causar destruição dele também. Então, não seja um pai, uma mãe omisso, tá legal? E por último, arrependa-se, tá? Se você fez alguma coisa de errado, como o Amnon ou como o Davi, ou qualquer outro erro, né, que possa ser cometido aí, se arrependa enquanto há tempo, tá? Isso provavelmente não vai te livrar das consequências desse erro, desse pecado, mas com certeza vai te ajudar a segurar na mão de Cristo e se reerguer, tá legal? Deus abençoe a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau.